como eu costumo dizer, falar, chegamos ao final da primeira parte do culto, e nesse momento a gente vai trazer uma palavra de Deus para nossa meditação nessa noite, porque Deus é maravilhoso. Eu tenho amado uma mensagem de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, irmão. No capítulo 15, e no versículo 1 e 2 só. Eu só leio o versículo e depois eu vou ler mais 3 versículos. Mas por enquanto vai ser esses 2, né? Aleluia, louvado seja Deus. Estamos aqui na igreja, na casa do nosso Pai, onde nós viemos nessa noite para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. Nós já ouvimos através do louvor, as mensagens cantadas, as mensagens pregadas, né? Faladas. E nesse momento, mais uma mensagem da parte de Deus. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 15, no Evangelho de Lucas, versículo 1 e 2. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir Jesus. E os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Essa foi a conversa deles. Essa foi a conversa desses homens, né? Foi uma certa ocasião, quando Jesus pregava a palavra, né, de Deus. Jesus, todo mundo sabe que ele viveu 33 anos na terra, e ele começou a pregar depois dos 30 anos de idade, quando ele começou a aparecer, pregar a palavra em toda essa região ali, Israel, Judeia, por ali. E vocês já observaram uma coisa, que as pessoas que de má fama, as pessoas que têm um quadro de vida espiritual abaixo, né, da média, pelo menos assim, eles gostam muito de criticar quando vê alguém se destacando. Você na igreja mesmo, você na igreja. Às vezes um cantor, uma igreja grande, muitas pessoas, né? Assim, a igreja, toda a igreja é grande, assim, a igreja com muitas pessoas, às vezes um se destaca através do louvor, e você vê que de repente alguém se levanta ali contra aquela pessoa, com inveja, porque às vezes ele tinha vontade de ser um cantor, mas ele não tem o talento daquela pessoa. O dom todo mundo tem, mas o talento não todo mundo tem, né? Porque o dom é Deus que dá, e o talento são individual as pessoas. Tem pessoas que têm talento de uma maneira, tem talento de outra. Então, tanto que a gente não consegue imitar outra pessoa. Eu não consigo ser meu pai, nem meu pai consegue ser eu, nem eu consigo ser irmão Edilson, e ninguém consegue ser ninguém. É como diz assim: ninguém consegue substituir outra pessoa. Todos nós somos diferentes. Nosso temperamento, a maneira de ser, a maneira de pensar e a maneira de viver. Então, quando esses homens viram Jesus começar a pregar e começar a dar sucesso nas suas pregações, porque ele vivia aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, Jesus vivia. Então foi se tornando um homem muito poderoso naquela região, com as palavras que ele sempre trazia, que ele ensinava. Começou a rezar muitos milagres, fazer coisas que ninguém naquela época estava fazendo mais, porque pararam de ouvir Deus, pararam de servir a Deus. Então, quando param de servir a Deus, Deus também para de operar na vida dessas pessoas, né, e na vida das pessoas. Então Jesus vamos dizer assim, um sucesso. Aí os doutores, que conheciam muito a Escritura, conhecer uma coisa, viver é outra. Porque tem pessoas que são formadas até os dentes, diz assim, né? Mas não vivem nada da realidade, da vontade de Deus, né? São pessoas que se acham doutores e vê de ensinar como doutor, porque tem a capacidade, aprendeu para isso, mas ele vê de ele ensinar, ele critica as pessoas que estão lá embaixo, pessoas que estão abaixo da média, eles passam a criticar. Foi o que fizeram com Jesus. Disse: esse homem é diferente. E quem estava falando isso, o texto diz, no versículo 1, no capítulo 15, que muitas pessoas, cobradores de impostos, pessoas de mal fama, foram ouvir Jesus.
E com eles também outros doutores, como os fariseus e os mestres da lei, também foram ouvir. Mas ele começaram a falar assim: esse homem come e bebe com as pessoas de mau fama. Quer dizer, em outras palavras, ele diz: este cara não é filho de Deus. Nós achamos ele dessa falha. Então, para eles, é uma falha. Como para muitas pessoas que estão a ver numa igreja, né, de muitas pessoas, eles não conseguem atravessar a rua para falar. São 7,5 metros, né, na largura de uma rua, então padrão brasileiro. Então ele não consegue atravessar 7,5 metros para poder ir pegar na mão do irmão simples. Como é que você está, irmão? Tudo bem com você? Como é que está lá a igreja que você dirige? Como é que está lá a igreja onde você congrega? Não. Se achar uma grande, então eles têm outro nível. Tem outro nível. Então, que tem outro nível, porque aqui nós temos. Nós estamos aqui em Bom Jesus da Selva e nós temos um conceito de pastores. As outras igrejas pequenas aqui, como é considerado como a nossa, ninguém nunca, às vezes, é convidado para um evento deles. Sempre eles estão mais separados, estão lá de gravata, eterno, se achando às vezes muito mais poderosos do que o outro irmãozinho da outra congregação. Então Jesus, conhecendo esse pensamento, que Jesus é diferente, ele conhecendo, aí ele trouxe duas parábolas. Parábola é uma comparação que Jesus estava fazendo, vamos dizer assim. Parábola era uma comparação. Então ele trouxe uma parábola de um certo homem e ele falou também de uma certa mulher. E hoje eu quero trazer um pouco sobre essa certa mulher. Eu já preguei aqui na igreja sobre o certo homem e hoje vou falar da certa mulher, porque a mulher também é cristã e a mulher também é gente, né? Foi por isso que Jesus, olha como Jesus é. Como ele estava rodeado de doutores, então ele falou, um certo homem falou de uma certa mulher. Ele não deixou a mulher de fora desse trabalho. Jesus não excluiu a mulher do trabalho. Ele incluiu, porque ele fez duas parábolas, duas comparações, mas ele fez de um certo homem e de uma certa mulher. E a certa mulher diz assim, no versículo 8 do capítulo 15, diz assim: e Jesus continuando, porque primeiro ele falou do homem, um certo homem, depois ele fala de certa mulher. Aí Jesus continuando, falou assim: Jesus continuando, uma mulher que tem 10 moedas de prata, perde uma e vai procurá-la e não acha. Ela acende uma lamparina, seja lá uma candeia, da maneira que a pessoa vai assistir o vídeo, né? Uma lamparina ou uma candeia, um candeeiro, seja lá, e varre a casa, procura com muito cuidado até achar. E quando ela encontra, convida as amigas, os vizinhos, dizendo: se alegrais comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu te digo, Jesus falando, pois vos te digo a vocês, porque tinha muita gente lá, que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Este aqui é o projeto da igreja, convencer as pessoas a deixar o pecado. E para essa pessoa deixar o pecado, você não pode criticar a ação dele, o momento dele de estar vivendo coisa de desgraça. Então o que ele tem que fazer? Ensiná-lo. Naquele tempo, irmão, era bem costume os judeus ensinar por meio de comparação. Usar uma pessoa, né, com base para poder contar uma história. E muito bom pregar assim. E Jesus disse: uma mulher tinha 10 moedas de prata, 10 moedas, mas ela perdeu uma moeda e ela não se conformou com essa moeda perdida. Essa mulher foi, procurou na casa, depois não encontrou, acendeu um candeeiro, uma lamparina, aí ela olhou, depois não encontrou, ela foi mais adiante, foi buscar uma vassoura lá na cozinha, não sei aonde, na região da casa, pegou a vassoura e foi varrendo a casa até encontrar. Eu quero nesse momento chamar a atenção de todos nós para aquela palavra de Deus. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós,
nós que pregamos o Evangelho. Essa palavra é para você que já se acha hoje grande pregador da palavra, anda de avião para todo lado, bem vestido, bem calçado. Essa palavra é para você viver ela, levar essa palavra para que as pessoas se convertam. Jesus não está aqui falando de moeda, Jesus está falando aqui de pessoas. Você vê que o texto termina falando sobre pessoas. Jesus não está preocupado com pessoas que têm muito carro, pessoas que têm muitas fazendas, pessoas que são muito ricas. Jesus está preocupado com as pessoas pobres, que ainda não foi encontrado no Evangelho, porque não teve ninguém que foi lá dessa pessoa falar do Evangelho, falar do amor de Deus, falar por que então que essa pessoa está aqui na terra. Por que então? Será que não nasceu para ser o quê? Não nasceu para ser pisado pelas pessoas, não nasceu para ser pobre, não nasceu para ser miserável. Não. Os filhos de Deus não nasceu para ser assim. Os filhos de Deus nasceu para ser rei na terra, chefe da terra, pregador da palavra da terra, colocar o nome de todos os animais na terra. Então ele nasceu para viver por cima, ser cabeça, não cauda. Não fala, a Bíblia diz que nós não nascemos para ser cauda, nascemos para ser cabeça. Jesus aqui não está falando de moeda, Jesus está falando de pessoas. Aquela mulher, com muito carinho, ela fez isso. Mas ela não desistiu. Ela usou muitos métodos que ela tinha, o que ela tinha tudo de capacidade, ela usou, e tudo de jeito que ela tinha, todos os objetos que ela tinha, ela usou até achar aquela moeda de prata. E a mulher tinha 10. Podia largar essa moedinha de mão, o que é que tem? Já pensou? Eu tenho 10 moedas, um caiu no bolso, perdi, não vou nem atrás. Mas não, Jesus não quer que seja assim. Jesus quer que nós sejamos perseverantes. Porque na hora que a mulher a vez estava procurando a moeda, alguém disse: mulher, está caçando o quê? Uma moeda? Você está ficando doido, né? Caçando uma moedinha, perdeu aqui nessa casa tão grande, uma casa cheia de areia. E ela não deu ligança para isso. Quando ela pegou o candeeiro, ela ficando doido, o candeeiro, quem dia para caçar uma moeda? E ela não deu ligança. Mas a mulher agora vai pegar uma vassoura para varrer a casa, para caçar moeda. Ela não deu ligança. Bem assim é que Deus quer que nós sejamos perseverantes na palavra, na vivência com a palavra. Se tem uma coisa que às vezes nós estamos fazendo que está atrapalhando o reino de Deus ser desenvolvido através de nós, porque Jesus não está aqui mais, ele subiu para o céu, foi esperar nós lá para dar uma boa recepção na hora da nossa chegada. Ele se levantou e disse: meu filho, eu não te falei que eu ia estar aqui te esperando? Então ele foi na frente para isso. E ele deixou e deixou você aqui na terra para fazer o trabalho que ele estava fazendo, o trabalho que ele ensinou. Porque senão isso aqui não é uma Bíblia, isso aqui é um livro de história. Se nós não fazermos com que isso aconteça na vida das pessoas, demonstrar à pessoa que a pessoa, por mais pobre que seja, mais mendigo que seja, ele merece ser tratado com respeito daqueles que são chamados de filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo? Não é virar as costas o ser humano, que o ser humano é todo o objetivo que Deus quer. Ele veio na terra atrás do ser humano. O ser humano estava caído na terra, o mundo não prestava mais, o mundo estava perverso, tão perverso que Jesus só conseguiu viver 33 anos, então eles mataram, porque era cheio de homens perversos. Mas o amor de uma alma foi tão importante que Deus permitiu que teu filho nascesse de uma mulher, vivesse como homem sofredor aqui na terra, trabalhando, sendo criticado, pisado por aqueles que são chamados de mal fama, doutores que só tinham título de doutores, mas não tinha convivência de doutores que tinha estudado a escatologia e a teologia da Bíblia. Ele só tinha apenas o título, como hoje tem muitos assim. Eu vejo um cara muito famoso na televisão aí, não vou citar o nome dele, muito famoso mesmo, está aí arrasado, porque ele resolveu agora viver atacando as pessoas, não respeitando o ser humano, porque o crente não foi feito, não é criado para maltratar os seres humanos. Nós crentes, nós somos gerados para cuidar dos seres humanos. Está entendendo? Às vezes os seres humanos chegam todo arrasado adiante de nós, como o médico, podre, maltratado. E o que é que o médico faz? Quando chega uma pessoa doente, ele vai, cuida, limpa, ele trata. Nós temos que pegar os seres humanos e tratar.
O tanto de pessoas, irmão, que estão aí formadas no Evangelho. Eu estou falando de obreiro que dirige igreja com muitos membros, mas não tem coragem de dar uma cesta básica para alguém, para um mendigo de rua, para alguém que não tem roupa para vestir. Eles não vão atrás, eles vão atrás de cantor para trazer para a igreja, para render grana, para render dinheiro. Eu estou preocupado com os seres humanos, e o Evangelho de Deus veio aqui para a terra para cuidar dos seres humanos. Aleluia! Aleluia! Para cuidar dos seres humanos. O homem também tinha 100 ovelhas, perdeu uma das 100. Ele tinha 100 ovelhas. Aí chega lá, tem um cabritinho, quebrou a perna, desapareceu. O cara vai exportar. Não, deve ter morrido por aí, caiu algum buraco por aí, está enganchado, alguma coisa por aí, não se importa. O cara tinha 100 ovelhas. Mas não, Jesus ensina, o homem foi, contou as ovelhas, disse: está faltando uma. E essa uma era muito importante para ele. Ele disse: vou procurar até achar. E a Bíblia diz que ele procurou e até achar. A ovelha estava tão fraca que a Bíblia diz que ele colocou no sombro e levou para junto das outras, com ela no ombro. Evangelho, irmão, evangelho é carregar as pessoas que não aguentam mais andar, carregar no ombro. Evangelho é curar as feridas quando ninguém cuida. Jesus chegava e cuidava das feridas. Jesus dava vista às pessoas que não enxergavam, porque ele queria ver. Ele quer ver o ser humano enxergando, vivendo, escutando e pregando a palavra de Deus. Isso é muito importante essa passagem. Muito importante da maneira que Jesus trata os seres humanos, os seres vivos, com carinho, com respeito, com dedicação. Jesus quer que nós sejamos vencedores. E para poder ser vencedor tem que fazer essas coisas têm que acontecer. E nós temos que cuidar disso. Era ontem, né? Hoje não, nem amanhã. Mas como nós fizemos, vamos começar a fazer hoje essas coisas importantes. Às vezes um ser humano que a gente encontra por aí, para gente que não vale nada, para gente que não vale nada, mas ele é nosso irmão. Sabia? Se nós somos seres humanos, ele é nosso irmão. O que é que pega um irmão faz com outro irmão quando ele gosta do outro irmão? É capaz de ele dar a vida pelo outro irmão. Ele luta, ele defende. Alguém chega e diz: esse menino não presta, não vale nada. Mas para ele que é irmão, diz: não, você é meu irmão, rapaz, me respeite ele. É que nem o pai que diga para o filho: esse menino não vale nada. O outro fala, o pai diz: esse menino é meu filho. E eu peço que respeite ele, porque eu dou a minha vida por esse menino. Bem assim o Evangelho, irmão. O Evangelho é a palavra de Deus. Esse Evangelho, ele só consegue transformar uma pessoa se essa pessoa viver realmente o Evangelho. E como é que se vive o Evangelho? Fazendo essas coisas. Aleluia. Fazendo essas coisas. Parece boba, né? Uma mulher caçando uma moedinha de prata na casa. Mas ela tinha um objetivo, aleluia. Ela disse: eu não consigo me sentar, eu não consigo parar de caçar essa mulher. Enquanto eu não achar ela, eu não vou parar de caçar. Mas a alegria dela foi tão grande que ela ainda convidou os vizinhos, e as vizinhas: venha todo mundo se alegrar comigo, porque eu achei a minha moedinha velha e enferrujada que estava perdida. Aleluia. Aí Jesus disse: bem assim os anjos faz na tua chegada lá no céu. Aleluia. É assim que os anjos, irmão, eles fazem. Eu para mim estou vendo aquela roda de anjos assim, arrodeando, diz: olha, um pecador se arrependeu do teu pecado, transformou alegria no céu. E Jesus não estava mentindo, Jesus estava falando a verdade. Aleluia. Que essas palavras fiquem dentro do nosso coração, para nós meditar nessa palavra dia e noite. Amém? Vamos colocar de pé, hein? Já é um pouquinho um pouco mais cedo, o culto um pouco mais cedo, porque a gente tem que fazer ainda aquela visita. E vamos orar. E domingo estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Domingo vamos orar, vamos fazer jejum para domingo nós estar celebrando a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja. Nosso Deus maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor,
Senhor Deus, nós te damos graça pela tua palavra, pelos louvores cantado nessa noite aqui, louvado nessa noite aqui. Meu Pai, muito obrigado por esse ensinamento, por essa palavra. Eu sei que foi poucos minutos, mas foi minuto que vale uma vida inteira. Então, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Meu Deus, abençoe a nossa cidade que nós moramos, que é com Jesus da Selva. Meu Deus, abençoe a nossa família, né? A toda a nossa família, a família desse povo que mora aqui na nossa cidade. Meu Deus, abençoe o Brasil, abençoe o mundo. Meu Pai, faz com que essa palavra chegue a muitas pessoas, para que essas pessoas possam sentir o poder da tua palavra na vida deles, Pai. Nesse momento, Pai, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas que seja até a vida de Cristo. Está terminado, suspenso e amém. Vão em paz, porque o Senhor nos acompanha. Amém. Acabou a pilha na hora. Acabou as pilhas na hora.